Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa da lição da Escola Sabatina, onde juntos estudaremos detalhadamente esta palavra, esta mensagem. E hoje o tema dessa semana vai falar sobre administrando em tempos difíceis. Se já é complicado administrar em tempos fáceis, em tempos onde não estamos em crise, imagine em tempos difíceis. Eu gostaria de convidar você a estudar conosco essa lição e se atentar a cada detalhe. Estamos começando mais um programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa poder contar mais uma vez com a sua presença para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. E antes de nós adentrarmos nesse tema, que é administrando em tempos difíceis, eu gostaria de apresentar aqui os meus companheiros de estudo. Aqui à minha esquerda está o meu irmão Daniel, na minha frente está o irmão Harry, e aqui mais uma vez conosco o pastor, seja muito bem-vindo, pastor Joeli. É um prazer imenso estar com vocês aqui para, nesse momento, estudarmos a lição da Escola Sabatina, que é muito importante. Bom, o verso para memorizar dessa semana, que está lá em Salmos 50, 14 e 15, fala assim: ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Amém. O que vocês gostariam de destacar sobre esse verso para memorizar? Então, uma lição muito boa, né? Estudamos aí durante a semana e mais um tema interessante para a gente estudar, para a gente se aprofundar na Palavra de Deus, e tem sido muito bom o estudo dessa lição por completo, né? Está sendo assim uma coisa maravilhosa para mim, estou gostando muito mesmo e estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês para a gente estudar a Palavra de Deus. Nós temos visto muitos comentários no canal e a gente tem gostado do pessoal estar ali respondendo, compartilhando, né? Fazendo ali uma mídia social conosco, né? Muito legal. Estou gostando muito do engajamento do pessoal. O pessoal nos critica, mas também nos dá sugestões, né? Então eu estou amando, estou achando bem interessante. E sobre essa lição 11, administrando em tempos difíceis, eu acho que é uma lição para os nossos dias, porque nós estamos vendo aí tempos difíceis, crise, né? O grande conflito, né, que é o mesmo grande controvérsia, já fala sobre crise desde o início. E ali fala, irmão White fala que nós temos um senso que virá uma crise. Todo ser humano tem esse senso que virá uma crise, né? Ela explica ali que Deus colocou isso em nós. Nós estamos diante de uma crise, constantemente temos um entendimento. Sim. Qualquer pessoa que você vá, que você converse ali na rua, ela vai também demonstrar um sentimento que... Até céticos, até ateus, né? Exatamente. Eles percebem que há uma crise diante de nós. Mas nós já estamos vivendo numa crise, já estamos vivendo em tempos difíceis para o casamento, difíceis teologicamente, né? Uma crise teológica, difíceis para a sociedade, difíceis para o indivíduo, né? Hoje está uma crise grande até para os indivíduos, né? Nós como indivíduos na nossa sociedade, diante de tantas coisas diante de nós. Então eu sinto que é uma lição para os nossos dias, não é uma lição para o futuro, é realmente uma lição atual, uma lição diária que nós estamos vivendo. Muito bem, é uma alegria estarmos aqui juntos e estamos entre amigos. Você que está aí nos ouvindo e vendo esse podcast, saiba que aqui está sendo uma alegria trabalharmos juntos e avançarmos. Amém. E seja nas diferentes áreas que cada um atua, e nesse encontro sempre tem sido um privilégio. Amém. A lição aborda aqui, no primeiro parágrafo de sábado 11 de março, às vezes nosso mundo parece estar fora de controle. Parece, mas não está. Eu creio que é muito importante nós termos em vista que definitivamente o mundo não está fora de controle. Deus está no controle da história. Amém. Ouro, prata, bronze, ferro, barro, a estátua de Nabucodonosor e tantas visões que foram dadas aos homens demonstram que Deus está no controle da história. O capítulo 1 e 2 de Ezequiel apresenta uma das visões mais incríveis nesse sentido. Mostra uma roda dentro da outra. Uma roda dentro da outra. Era um mecanismo tão complexo que o profeta ficou, assim, perplexo diante daquela visão. Ellen White, comentando essa visão de Ezequiel, indica que a roda de dentro, cerceada pela roda de fora, demonstra que Deus está no controle da história.
Os eventos, por mais caóticos que possam parecer, Deus está no controle de tudo. Amém. Então, o grande conflito ao qual nós estamos inseridos, que parece que Deus está fora do controle, na verdade não está. O grande conflito não é uma luta entre forças iguais. O diabo lutando com Deus assim, palidamente falando, seria como uma formiga lutando contra um leão. É uma força e uma proporção incomensurável. Não tem como comparar o poder de Deus e o poder do mal. Então, eu creio que esse ponto é importante termos em vista, porque, de fato, o cenário apresentado pelo Harry, que impacta vidas, nações, e governos, instituições, etc., podem parecer que as coisas estão fora do controle, mas não estão. Deus está no controle da história. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo neste momento, gostaria de cumprimentá-los. Que Deus possa abençoar vocês que estão assistindo e compartilhando, né? Distribuindo esses vídeos para os seus companheiros, amigos, parentes. E continuando o pensamento aqui do pastor, o mundo realmente não está não está assim fora do controle. Só que por que o mundo está de forma tão difícil de se viver nele? O livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Nós estudamos há algumas semanas, né, sobre a cobiça, né? Os homens serão avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos dos que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, e tendo aparência de piedade, negando, porém, o poder dela. Desse se afasta. O texto diz que o mundo se torna um lugar difícil de se viver por causa das pessoas que vivem neste mundo. E quando a história está para terminar, o caráter de Satanás explícito nas pessoas vai ficar mais e mais e mais evidente. Por isso os tempos serão difíceis. E a pergunta para nós é: como que nós vamos administrar nesse período? Como que vamos administrar a nossa vida? Como que será a nossa vida nesses últimos dias? Mas será que Deus ele tem uma orientação para como administrar a nossa vida nesses últimos dias? Deus tem, e não só tem, como ele tem de forma clara. E nós vamos ver durante esse estudo. Daniel, só pegando um gancho aí no que você falou, como que nós podemos administrar em tempos difíceis? Nós estudamos em algumas lições anteriores aí sobre o planejamento para o sucesso. Então, para nós administrar em tempos difíceis, nós já temos que planejar. E o verso para memorizar, ele traz aqui para nós uma advertência se você quer ter sucesso mesmo em tempos difíceis. Sim. E quando se fala de sucesso, não é só sucesso financeiro. Uhum. Né? Porque o tempo difícil para mim pode ser no matrimônio, pode ser na minha própria vida espiritual, pode ser em várias situações. Mas o texto falou para nós o seguinte aqui, ó, falou de uma promessa, mas de forma primária ele falou de uma condição. Exato. E qual que era a condição? Era oferecer a Deus sacrifício de graças e cumprir os votos para com Deus. Daí depois fala, invoque-me no dia da angústia, ou poderíamos dizer, nos dias difíceis, no dia da crise, e eu o livrarei e você me glorificará. Amém. Então aqui mostra, esse texto tem vários ensinamentos para nós. Uhum. Primeiro, quem vai nos livrar é Deus. Sim. Então não importa se está tendo crise, se está tendo dificuldade financeira, o que está acontecendo. Quem controla a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida matrimonial, a nossa vida, no geral, é Deus, ou tem que ser Deus, né? E segundo, quando Ele nos livrar, nós vamos glorificar a quem? A Deus. Então isso é importante. E aqui embaixo eu achei interessante também, no comentário da lição, que fala, ó, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Aqui está falando de
coisas básicas, necessidades básicas, né? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe o que eu vejo em tudo isso aqui? Que o pai está cuidando. Exatamente. O Amém. pai está cuidando. Então, é a mesma coisa que um filho, ele está ali brincando, por mais que não pareça, mas o pai sempre está de olho. Quando você leva seu filho num parquinho, sempre você está ali na retaguarda olhando. Ou seja, o pai está cuidando. Nós não temos que ficar preocupados, igual o pastor colocou. O mundo parece que não tem um governo, parece estar fora de controle. Mas, graças a Deus, ele não está. Amém. É interessante ver aqui também, no comentário da senhora White, Desejar de Todas as Nações, página 92, diz assim: frequentemente, quando nos encontramos em situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. No entanto, foi o Espírito que dirigiu Jesus para o deserto, Interessante. para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos submete à prova, tem um plano a realizar para o nosso bem. Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação, nem se entregou ao desânimo quando ela veio. Nós também não devemos agir assim. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Amém. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Amém. E ele diz: ofereça sacrifício e ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E me invoque no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Amém. Quando nós estávamos para começar o programa, o irmão Kleber mencionou uma coisa aqui muito interessante, né? Que Deus não fala assim, talvez eu vou te livrar. Não, aqui ele deu uma certeza. E nós precisamos também ter essa certeza que no poder do Espírito Santo nós vamos poder enfrentar a crise e sair vitoriosos. Amém. Amém. Outro ponto que eu acho muito interessante, e se tratando hoje das empresas que estão estabelecidas no nosso país, né? Quando se fala de crise ou tempos difíceis, se fala de tempo ou momento de inovar, né? E interessante que quando nós olhamos para a vida religiosa, não existe inovação. Não existe inovação. Existe só uma saída. E a saída é a melhor que nós temos, que é confiar em Deus. É verdade. Não é que é tempo de inovar, é tempo de confiar. Verdade. Podemos dizer, né? Exatamente. Tempo de confiar e confiar em Deus. Amém. E eu gostaria também de estar agora, nesse momento, fazendo um apelo a você que está nos assistindo. Deixe seu comentário, fala de onde nos assiste, fala o que você está gostando da lição, o que você gostaria de comentar ou de que fosse comentado aqui. Deixe aí seu comentário, fala para nós. Gostaríamos de saber como está sendo a interação com você. E agora vamos passar para segunda-feira, para domingo, né? Domingo, que traz como subtítulo Colocando Deus em Primeiro Lugar. Então, o que nós podemos destacar em colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e isso ser uma forma de administrar em tempos difíceis? Olha, particularmente, a primeira vez que eu li essa história sobre Josafá, eu chorei demais. Aquilo ali me desmontou. Foi lindo, muito lindo essa mensagem. Sim. Realmente ela tinha que estar na Bíblia. Porque toda vez que eu leio, meu coração se comove e me dá forças para fazer como ele também. Para mim é um modelo assim muito grande de confiança e nossa, aí me ajudou muito mesmo. Eu também me impactei muito quando eu conheci essa história pela primeira vez. E me chama a atenção o aspecto que Deus diz ao rei, tomar posição. Sim. Não serão vocês que lutarão, mas tome uma posição. E eu gosto muito de estudar sobre a história de Jacó. E recentemente, acho que tem alguns meses atrás, eu decidi fazer uma pesquisa sobre a idade em que cada evento aconteceu. E eu me assustei de constatar que Jacó fugiu do irmão, saiu de casa lá para Padarã, com 77 anos de idade. Sim. 20 anos depois ele volta e luta com o anjo, 97 anos de idade. Sim. E só aos 97 anos de idade é que Jacó tomou uma posição.
Então, trazendo aqui para a lição, eu vejo que, por um lado, nunca é tarde. Louvado seja Deus por isso. Deus é longânimo e permite que, eventualmente, pessoas entreguem sua vida no leito de morte até. Amém. Entretanto, quanto mais cedo nós nos posicionarmos, melhor. Então, quanto mais cedo a gente colocar Deus em primeiro lugar, quanto mais cedo a gente se posicionar na vida, quanto mais cedo a gente tomar nossa posição, especialmente nos dias atuais, melhor para nós, melhor para os nossos filhos, mais resultados teremos na sociedade, enfim. Eu entendo que há uma urgência do céu para que a gente tome posição mais rápido, né? Não haja uma procrastinação espiritual, né? Amém. Eu também gosto muito da história de Josafá. Eu acho que dificilmente encontraremos alguém que vai falar assim, eu não gosto da história de Josafá. E eu gostaria de, nesse momento, destacar a história de José, filho de Jacó. Ele se posicionou rápido, Posicionou 17 rápido. anos já se posicionou na vida. Exatamente. Por que eu gostaria de destacar a história de José? Bom, antes de destacar a história de José, eu queria aqui só dar uma pincelada na história de Josafá, que Josafá, além dele se preparar para o momento de crise, ou seja, para o momento de dificuldade, ele preparou o povo para esse momento. E ele preparou o povo não só fisicamente, mas espiritualmente, porque nós vamos entender na história lá, quando nós estudamos, que o povo se uniu para jejuar e orar. Sim. Então o povo comprou ali, no caso, a ideia, vamos dizer assim. Sim. Então eu achei muito interessante isso daí. E ali mostrou que quem determinava a vida de Josafá era Deus. Não era grandes exércitos, não era um preparo. Ele não confiava simplesmente no preparo que ele tinha feito, mas ele confiava em Deus. E falando de José, José foi um tremendo administrador. Tremendo. E o que eu acho interessante na vida de José é que ele cumpriu as condições e no momento de crise, Deus ouviu o quê? O clamor, Deus respondeu o clamor dele. E interessante que José ele mostra uma característica que nós podemos ver na Bíblia em várias épocas no povo de Deus. No momento de crise, ao invés dele decair, ele progrediu. Ele avançou. Sim. Nós vemos Daniel da mesma forma, né? Ele foi levado para a Babilônia, no momento de crise, podemos dizer assim, e Daniel ali se sobressai. Depois do Medo dos Persas também, um período ali ele sobressai. E assim vários personagens bíblicos, mostrando que a crise não é quem determina, mas quem determina é Deus. Então, em momento de crise, esses homens eles avançaram, tanto financeiramente como espiritualmente. Sim. Eu queria pontuar aqui algumas coisas que a lição pediu aqui, né? Quais são os princípios espirituais importantes que nós podemos tirar dessa história? E eu pontuei alguns aqui, como a confiança em Deus em primeiro lugar, né, que é o que a gente vai trabalhar bastante durante essa lição. Então, eu queria pontuar algumas coisas aqui, como a confiança em Deus, que nós já vamos falar alguns momentos nessa lição. A humilhação, porque todo o povo se humilhou, pediram sabedoria e honra e glória para o nome do Senhor. Isso daqui, quando nós fazemos isso daqui, várias vezes ele fala assim, olha, porque esse povo é chamado pelo teu nome, e é o seu nome que não pode ser envergonhado. Então ele não estava preocupado tanto com o povo e nem tanto com toda a civilização, mas estava preocupado para que o nome de Deus não fosse blasfemado. Então nós vemos que quando eles fazem esse tipo de oração, Deus atende. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Porque Daniel fez uma oração e falou, Senhor, nos tira dessa situação, porque esse povo é chamado pelo teu nome. Essa cidade é chamada pelo teu nome. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés falou assim, olha, Senhor, se o Senhor vai destruir esse povo, eu peço que o Senhor risque o meu nome do livro, do livro que o Senhor tem escrito. Por quê? Porque se acontecer desse povo ser destruído aqui no deserto, o que as pessoas vão falar do teu nome? Sim. Moisés preocupado com a honra e glória do nome do Senhor. Daniel preocupado com a honra e glória do nome do Senhor. E aqui Josafá faz a mesma coisa. Esse é um tipo de oração que Deus não fica sem atender. Amém. Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? Glória do nome de Deus. E se vocês
que não estão assim tão ligados à música já amam essa história, imagina eu que estou ligado. Porque, gente, é incrível, porque Deus fala assim, olha, cante antes, Sim. porque depois você vai cantar também. Porque eles cantam antes da vitória. E a Uau. vitória vem, e eles podem cantar depois também. Amém. 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 Coloca assim, olha, Amém. coloca os cantores na frente da batalha. Isso é ridículo. Isso não é estratégia de guerra. É. Porque o cantor não está preparado para a batalha, ele está preparado para outras coisas, né? Mas ele falou, não, coloca os cantores na frente da batalha, porque a vitória não vai ser dos cantores, nem vocês vão precisar tirar uma espada, porque quem vai enfrentar essa guerra sou eu, né? E o principal aqui, Josafá confiou no espírito de profecia. Muito Porque o bom. espírito de profecia desceu sobre Jazias e que deu toda essa mensagem. Uhum. E ele creu no espírito de profecia que desceu sobre Jazias e trouxe toda a verdade. Ele falou assim, olha, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede em seus profetas e prosperareis. O que nos faz lembrar que a sacudidura envolverá justamente a rejeição aos testemunhos. Nós Né? recebemos. Verdade. E eu queria salientar o que o Kleber mencionou. Acredito, Kleber, que já que o título da lição é Administrando em Tempos Difíceis, precisava ter José mesmo. E eu queria fazer um parêntese, porque assim, José nos ensina uma lição básica sobre finanças. Quando você tem, guarda para quando não tem. Exato. Nos 7 anos de fartura, ele guardou mantimentos para os 7 anos de escassez. E acredito que nesses tempos difíceis, em meio a tantas instabilidades, etc., eu penso que parte da nossa educação, falando especificamente sobre finanças, deve ser administrar os nossos recursos e encontrar um meio de poupar alguma coisa. Sim. Porque o Silverino fez até um podcast, vou fazer aqui uma ponte, né? Silverino fez um podcast falando sobre... fez um vídeo, né, que vai dar origem a um podcast falando sobre preparo, planejamento para o campo, para a vida no campo. E muitas vezes a pessoa tem o desejo de ir para o campo, Sim. almeja, entendeu a mensagem, sabe do momento em que estamos vivendo, entretanto, não se planejou nos anos anteriores. E está totalmente despreparado para uma transição como essa. Então, administrando tempos difíceis, vale a pena a gente ponderar sobre as lições dadas por José, né? Com certeza. Quando tem, na juventude, na força, no trabalho, guarda para quando não tem. Bom, então avançando agora para segunda-feira, temos como título Confie em Deus e não em seus recursos. Isso aqui parece que já é o que nós estudamos até agora é só mesmo uma prova, né? Uma pequena, como que é? Um aperitivo. Um aperitivo, né? Para segunda-feira. E é interessante, né? Porque somos muito voltados para confiar naquilo que temos, na mão humana, naquilo que enxergamos, e não é a forma mais inteligente, né? E falando em inteligência, temos que ser responsáveis, né? Porque, eventualmente, a pessoa pode ler um texto como esse e que, de fato, não devemos confiar nas riquezas, e a pessoa ser responsável com os recursos que Deus dá a ela. A pessoa não usar de inteligência com os recursos que Deus dá a ela. Quando a Bíblia nos ensina a não confiarmos na riqueza, não é para a gente rasgar dinheiro. Não é para a gente ser responsável, ser displicente, ser como o filho pródigo que gastou tudo dissolutamente. Não é isso. Confiar nas riquezas é diferente de você administrar bem os recursos que vêm à sua mão. Exatamente. É uma distância entre uma coisa e outra. E isso é tão interessante que, quando eu era mais novo, tinha algo que me intrigava. Eu ficava pensando comigo assim, por que Deus permitiu José ir para o Egito, né? Ter ali aquela oportunidade de administrar tudo aquilo, simplesmente para empobrecer o povo, vamos colocar assim, israelita, a família dele ali, porque eles trouxeram os bens dele. Então, de primeiro momento, eles estavam o quê? Empobrecendo. Mas depois, quando nós vamos avaliar, quando eles saíram do Egito, eles saíram como uma nação muito rica, porque eles levaram ouro, prata, animal, servo, levaram tudo ali. Então isso é interessante, né, de ver a permissão de Deus, algo que parece ser uma
uma prova, uma dificuldade, ou seja, um castigo, uma maldição. Lá na frente você vê que Deus transformou em uma bênção. Sim. A lição comentou aqui sobre Jonatas, né? Jonatas teve aqui um sucesso ao entrar numa batalha, ele e seu escudeiro, né? Eles entraram, e tem um verso ali que eu achei muito interessante, está lá em 1 Samuel, que fala, 1 Samuel capítulo 14, verso 16, Jonatas diz assim: Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Eu achei muito interessante esse verso, que isso realmente mostra que que não são os nossos recursos, é Deus. É como foi ali com Josafá, nós lemos de domingo. Josafá não tinha recursos para vencer aquela batalha, e Deus venceu com poucos. E Jonatas entendeu isso muito bem, tinha o Espírito de Deus nele, e entendeu e disse: não importa com quantos nós vamos, Deus, se ele vai dar vitória, vai ser com muito ou com pouco. Sim. Eu achei isso bem interessante. Diferentemente de Jonatas, né, deveria ter assistido, ter dado um pouco mais de atenção a essa situação de Jonatas, né? Ao contrário, aconteceu com Davi. Porque Davi, vendo ali as suas riquezas e vendo ali também o seu exército crescendo, ele resolveu fazer o quê? Fazer um censo para contar o povo, segundo o que o Sr. Wright fala aqui na página 84 do comentário da lição, fala que Davi, ele tinha um grupo de pessoas quando ele começou a reinar, e agora ele tinha um grupo bem maior. Para mensurar o crescimento, então ele resolveu instituir esse censo. O incrível que me chamou a atenção aqui é que quem foi repreender Davi foi justamente uma pessoa que merece repreensão. Joabe. Joabe, nós só vemos coisas negativas a respeito de Joabe na história de Davi, né? Só que nesse momento, eu acho que Joabe foi usado por Deus para falar para ele: rapaz, não faz isso. Isso pode trazer consequências sobre o povo. Só que Davi, era ele que mandava. E Sim. não deu ouvidos a Joabe, né? E ele fez o censo. Só que aí o que acontece? O espírito de profecia vem sobre um profeta, e o profeta fala para ele assim: olha, você pode escolher 3 castigos, né? E aí ele fica assim, assombrado, né, com a situação dele, confessa o pecado, só que Deus perdoa o pecado, né? Deus vai dar a consequência, mas Deus perdoa o pecado. Só que, infelizmente, essa consequência, ela atinge muita gente. É muita gente. 70 mil pessoas, é muita coisa. É muita gente. Então, queridos, a falta de confiança no poder de Deus, porque Deus livrava Davi com uma funda, gente. Pois é. Deus podia livrar o povo dele com uma funda e uma pedra, né? E agora, com todo esse exército, para que confiar no exército? Deveria continuar confiando em Deus. E diz a palavra de Deus logo no primeiro versículo do capítulo 21, que quem colocou isso no coração de Davi foi Satanás. E uma coisa que eu fico preocupado aqui, porque Satanás, ele tem poder para enfiar pensamentos na nossa cabeça. Não sabia disso, mas descobri lendo Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. A senhora White fala que ele tem poder de sugerir pensamentos. E às vezes, se nós abrimos espaço para ele, esse pensamento pode nos levar a uma ruína absurda. E foi infelizmente o que aconteceu aqui com Davi. Eu mencionei aqui na minha marcação, né? A Bíblia é muito econômica no Antigo Testamento com relação às citações a respeito de Satanás. Sim. Vejo, tem dezenas de livros do Antigo Testamento e o Satanás aparece em Jó, aparece aqui com Davi, aparece com o sumo sacerdote Josué ali no livro de Zacarias. Isso. Ou seja, poucas citações a respeito de Satanás.
É o Novo Testamento, ou seja, Jesus Cristo que desmascara o diabo diante dos mundos não caídos e diante, especialmente de nós aqui nessa terra, né? Então isso é muito importante entender que só em Cristo nós podemos discernir as obras do inimigo, conseguir nos livrarmos, né? Outro ponto que eu chamo a atenção é as consequências do que eu chamei aqui de pecado corporativo. Quando Acã cometeu aquele pecado, 36 homens morreram. Ele tinha uma esfera de influência, né? Quando Davi cometeu esse pecado, 70.000 pessoas morreram. A influência é bem maior, né, pastor? Uma influência maior. Então, eu chamo de pecado corporativo. Dependendo do grau de influência que nós temos, chefe de 10, de 50, de 100 ou de 1000, o impacto das nossas ações serão maiores ou menores. E isso é algo para nós temermos, né, diante de Deus. Sim. E, eventualmente, um pecado que tem essa proporção exige também uma retratação pública, né? Exato. Sim. Obrigado, pastor. Obrigado, Daniel, pelos comentários. Eu marquei aqui, também gostaria de fazer um comentário sobre a lição de segunda-feira, porque ela traz uma ideia que é o seguinte, que nós precisamos confiar em Deus em primeiro lugar, porque Deus é a base, mas confiar em Deus não deve ser uma justificativa para negligenciar a minha parte, ou negligenciar o preparo, né? Sim. Negligenciar tudo que é necessário fazer para subsistir aquela crise que virá. E diz assim, ó, ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Sempre que for lutar pelo Senhor, prepare-se e prepare-se bem. Há uma citação atribuída a um governante britânico e diz assim, ó, que antes de uma batalha disse ao seu exército: confie em Deus, meus rapazes, e mantenham sua pólvora seca. Em outras palavras, façam tudo o que puder para ter sucesso, mas, no fim, reconheça que só Deus pode lhe dar a vitória. Então isso aqui é interessante, porque nós temos que confiar em Deus, mas não podemos negligenciar a nossa parte. Perfeito. E continuando, a fala aqui, anota ainda, ó, em nosso contexto imediato, é muito tentador confiar no poder do governo ou em nossas contas bancárias. Mas em todas as crises mencionadas na Bíblia, quando as pessoas confiaram em Deus, Ele honrou a confiança delas e as sustentou. Amém. Eu gostaria de destacar uma época que foi ali em Jerusalém, o que antecedeu ali a vinda de Nabucodonosor e a destruição, né, daquela cidade. Interessante que Sofonias, ele trazia ali um alerta. Ó, crise na frente, tempos difíceis virão. Povo, vamos se consagrar, vamos se voltar para o Senhor, vamos se humilhar. E a liderança daquela época falava o quê? Imagina, capaz que Deus vai destruir aqui Jerusalém, é templo do Senhor, templo do Senhor. Deus, ele construiu esse templo, agora ele vai destruir a casa dele, a morada dele. Então fiquem tranquilos que nós estamos seguros. Irmãos, trazendo para a atualidade, nós vemos a serva do Senhor, como está relatado lá na lição de domingo, Crônicas 20:20, né? Que nós temos que crer em Deus e nos profetas. A serva do Senhor, a profeta do Senhor, ela relata que tempos difíceis virão pela frente aí, tempos difíceis do qual nós nunca passamos, e hoje, na atualidade, nós podemos encontrar muitos falsos profetas aí, muitos líderes, pastores, muitos que dizem fazer parte até do povo do Senhor, falar assim, imagina, Paz e segurança, paz e né? segurança, nada disso vai acontecer, não precisa se preocupar com produzir muito material a preço barato, não precisa se preocupar em morar no campo, nada disso. Então a pergunta que eu faço agora, a quem nós temos que ouvir? Né? E a serva do Senhor também fala assim que Davi não ouvia conselho de quem estava mal espiritualmente. Não estou querendo dizer que eu e vocês que nos acompanham também, tenhamos que sair aí julgando, ó, está bem, está mal espiritualmente. Mas a palavra de Deus também fala o quê? Pelos frutos conhecereis a árvores. Então, Sim. Teve um comentário que ficou na lição de domingo, mas eu acho que é propício para isso que você acabou de falar, Kleber. Está na meditação Vidas que Falam, de 1971, de 30 de junho, página 217, diz assim: Deus foi a força de Judá nessa crise, falando de Josafá, né? E ele é a força do seu povo hoje. Não devemos confiar em príncipes ou pôr um homem no lugar de Deus. Devemos lembrar que os seres humanos são falíveis e errantes, e que aquele que tem o poder
tem todo o poder, é a nossa forte torre de defesa. Em qualquer emergência, devemos sentir que a batalha é dele. Os recursos são ilimitados e as aparentes impossibilidades farão com que a vitória seja ainda maior. Amém. Quanto mais impossibilidade, maior será a vitória. Mas se nós dependermos e confiarmos plenamente em Deus. Amém. Amém. Pastor? Não, eu diria que quando Deus deu aquela visão a Nabucodonosor da estátua, ali estava declarada uma decadência, uma degradação do mundo, né? É ouro, prata, bronze, ferro, barro, uma decadência. O mundo está em decadência. Não tem como nós esperarmos algum tipo de melhora do planeta. Qualquer ideologia, qualquer sistema político que prometa um engrandecimento do mundo, seja de uma nação, de um continente, etc., todas as tentativas falharam. A União da Moeda Europeia falhou. Os conchavos políticos econômicos falharam. Os conglomerados econômicos falharam. As tentativas de aliança entre as nações falharam. O mundo não irá melhorar, muito pelo contrário. E é importante ter essa visão realista de, como foi dito pelo Kleber, não é nós confiarmos em Deus de modo displicente, entendermos que o mundo está indo de mal a pior, mas fazermos as medidas que forem necessárias. O mundo está de mal a pior, Deus falou, vá para o campo. Exato. Haverá crises econômicas, Deus diz, plante seu alimento. Exato. Não é mais tempo de nós buscarmos vanglórias, tem uma vida mais simples, a lição vai abordar sobre isso. Então, é ter inteligência. Deus arrasou com a nossa inteligência, né? Deus nos fez criaturas inteligentes, pensantes. Então, isso é muito importante. Jesus falou, vocês não conseguem identificar se vai chover ou não vai chover? Não é? Jesus disse para os discípulos. Então, aprendam a discernir os tempos, Jesus chama a nossa inteligência para isso. E como foi dito no início, até pessoas céticas, ateus, eu vi numa revista, se não me engano foi a Science, dizendo que cientistas dizem que o mundo não vai passar de mais 40 anos de existência, porque vai entrar num colapso por conta de falta de acesso, alimento, etc, etc. Então, o mundo clama pela volta do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Amém. Já entrando em terça-feira, que vai trazer como tema para nós tempo de simplificar, o pastor já citou algumas coisas aí que poderíamos destacar como simplificando a vida, né? Simplificando a vida. E o que vocês gostariam de destacar sobre esse tempo de simplificar, que é o tempo de hoje, né? Na lição de terça tem um texto aqui de 2 Pedro 3, do 3 ao 12, né? Que as pessoas falam, né, que as coisas continuam todas da mesma forma, então não temos assim nenhuma garantia que vai mudar agora tudo de uma hora para outra, né? Mas a palavra de Deus diz assim que essas pessoas vão ser surpreendidas com o dia do Senhor, que ele vem como um ladrão de noite, né? E tudo aqui vai se dissipar, como diz o livro de Pedro, né? Vai ser como se estivesse derretendo, né? Com fogo e tudo mais. E aí nós vemos que esse é um período de que deveríamos estar aumentando o nosso patrimônio ou diminuindo o nosso patrimônio. E a senhora White comentando sobre isso, Conselho sobre Mordomia, página 44, ela diz assim: então o que devemos fazer com as nossas posses? É uma pergunta. É agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo o seu patrimônio em vez de aumentá-lo. Estamos prestes a nos mudar para um país melhor, o país celestial. Não devemos proceder, pois, como quem quer habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos pertences no menor espaço possível, né? E hoje tem pessoas, né, que são minimalistas, né, que vivem bem e vivem com qualidade com poucas coisas, né? Sim. E às vezes nós não percebemos tanto as coisas que nós temos até fazer uma mudança. Nós não percebemos muitas coisas que nós temos que não temos necessidade, né? Ou às vezes estamos aumentando o patrimônio em vez de estar investindo no patrimônio mais importante, o patrimônio humano. Amém. Quem que nós podemos levar para o céu?
Sim. Amém. E eu vejo que o Evangelho nos convida a uma vida mais minimalista, né? Uhum. Nós falávamos um pouco antes de entrar no ar sobre a questão de coisas simples, né? Eu vejo, por exemplo, os emblemas a cerimônia da Santa Ceia. Sim. Há 2000 anos nós estamos celebrando a Santa Ceia usando um pedaço de pão e um pouco de vinho sem álcool. Muito simples. Eu já estive em comunidades religiosas extremamente humildes. Não tinha nenhum tipo de ostentação, não tinha nenhum tipo de ornamentação, nada. Era o pão e o vinho. Simples. Amém. O batismo. Cerimônia do batismo. Simples. Então, eu percebo que as coisas espirituais nos convidam a essa simplicidade, né? Então, é inevitável pensar, eu estive em São Paulo há poucos dias atrás, eu sou nascido em São Paulo, até os meus 30 anos de idade eu vivi em São Paulo, e no meu canal no YouTube eu até vi, dia desses, o vídeo com mais visualização, que tem 546 horas de visualização, é justamente um vídeo onde eu retrato a minha indignação de ter sido criado numa cidade como São Paulo. Quando a gente fala de vida mais simples, é inevitável entender que o plano de Deus para o povo dele é que nós possamos, de fato, sair das grandes cidades. Não há como. Eu estive há poucos dias em São Paulo, quando eu desembarquei na cidade, eu senti uma vontade de chorar. Puxa vida. Por ver um estilo e ritmo de vida que eu vivi durante muitas décadas. E que, infelizmente, perduraram por muitos anos. Eu mudei de São Paulo há 18 anos atrás. Quando eu estava prestes a nascer minha filha, eu entendi que não era local para criar os meus filhos. Só que, olha, mais de 10 anos depois de ter saído de São Paulo não tinha saído de mim ainda. Isso nos mostra que não é da noite para o dia que alguém vai se mudar para o campo e vai ter uma mudança de mentalidade. A coisa não acontece do dia para a noite. Uma vida simples, caminhar por uma vida simples é um trajeto muitas vezes longo. Por isso que eu discordo veementemente de pessoas que dizem que nós devemos mudar para o campo somente depois do decreto dominical. Isso é uma ignorância profunda a respeito do processo. Até porque, quanto tempo, Kleber? Kleber, para você, querido irmão e irmã que não sabe, Kleber ele mexe com cultivo, com plantação. Vou usar um cultivo simples. Quanto tempo demora para você plantar e colher macaxeira, mandioca, aipim, não sei como chama na sua região? Quanto tempo leva para você plantar e colher uma macaxeira? Olha, dependendo da região aí, 7 a 8 meses, dependendo do tipo dela, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Então, se o sujeito chega numa terra, na melhor das hipóteses, né? Ele Sim. conseguiu um dinheirinho, comprou uma terra. Ele só vai comer a mandioca no ano seguinte. Ou seja, não é... E uma laranja. Quer comer uma laranja no seu quintal? Quanto tempo leva um pé de laranja? 1 ano e meio, 2 anos, para começar a dar alguma, e enxertada. Né? E tem que levar em consideração uma questão, que a mandioca, a macaxeira, se você plantar ela no período da chuva, vai esse tempo. Só que nem aqui em Capitólio, está acabando o período da chuva agora, em abril. Só vai voltar a chover outubro, novembro. Então, aí você tem que acrescentar todos esses meses ainda. Olha aí. Uau. E outra coisa, pastor, só pedindo aqui uma Sim, isso aí é importante. Tem um irmão conhecido que, há um tempo atrás, é até engraçado falar, mas não é brincadeira. E eu queria dizer para você que nos acompanha, o pastor trouxe um ponto interessante, não é brincadeira quando Deus fala, olha, viva uma vida simples, vá para o campo, aprenda a cultivar. Esse irmão, ele ganhou mandioca. Ele ganhou a mandioca em si, a raiz, e aí a pessoa deu para ele, não, é pior ainda que isso. A pessoa deu para ele a rama, para ele plantar. Sim. Colocou ali, deu para ele. Só que a pessoa falou assim, ó, vai lá e plante a mandioca. Então ele pegou a raiz, enterrou a raiz, e até hoje está esperando essa raiz brotar e dar mandioca. Então isso parece algo absurdo para quem está no campo, mas para quem está na cidade, ele não sabe se você planta rama ou se você planta raiz para produzir. Sim. Então Sim. é importante a gente
buscar uma vida mais simples e aprender, né? A tratar das coisas. Você me fez lembrar, assim, quem sabe uma curiosidade, né? Hoje eu acho engraçado, né? Na época, não sei se eu acho triste ou engraçado. Logo que eu cheguei no campo, eu fui assumir um distrito numa região rural. O irmão me levou no sítio dele e falou: olha, minha propriedade vai até aquela manga lá em cima. E eu vindo de cidade, eu olhei para mim, era tudo verde. Fazia a menor ideia o que era mango, o que era laranja. Eu só vi um monte de árvore. Então, infelizmente, você que deseja sair de uma vida urbana para uma vida mais simples, uma vida de campo, isso não leva 6 meses, 1 ano, pode levar até 10 anos ou mais para você se habituar, mudar a mentalidade. De maneira que eu vejo essa questão de tempo de simplificar como algo muito urgente. E, infelizmente, muitos de nós já estamos décadas atrasados. O povo de Deus está muito atrasado. Sim. E que isso não seja uma realidade na sua vida, né? A gente possa ter mais urgência, senso de urgência. E muitas pessoas acham que essa questão de você ir para o campo e tentar simplificar a vida, eles vão ser menos abençoados. Na verdade, é o contrário. Vão ser mais abençoados porque vão estar cumprindo a ordem do Senhor. Sim. Né? Então, o irmão White mesmo fala que a gente não deve achar que estamos indo para o campo, estamos indo para uma decadência. Na verdade, estamos indo para crescimento. Amém. E isso vai nos preparar para estarmos, como a lição falou aqui, em uma mudança para levar nossa vida para o céu. Amém. É isso que vai nos preparar. Amém. Olha, tem um texto aqui da serva do Senhor que está no Desejado de Todas as Nações, e eu gostaria de comentar aqui, que diz assim, ó: através dos séculos, chegam até nós as solenes palavras de advertência de nosso Senhor no Monte das Oliveiras. Então é interessante que aqui ela cita através dos séculos, ou seja, as palavras que foram ditas há mais de 2000 anos atrás, elas ecoam século após século, e principalmente para nós que vivemos nos últimos dias. E diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha, eu gostaria de destacar 2 coisas aqui. Primeiro, o povo de Deus, normalmente, principalmente falando dos adventistas agora, eles não vivem em orgia e nem em embriaguez. Mas eles estão caindo na terceira citação que o Senhor falou aqui. Estão com o coração sobrecarregado com as preocupações da vida, do dia a dia. Sim. Se nós pegarmos o apóstolo Paulo, citando lá em 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, obrigado, Daniel. O primeiro versículo, olha o que ele fala. E aqui na minha Bíblia, fala assim, o subtítulo fala: os males e as corrupções dos últimos dias. Eu só vou pegar a primeira fala dele. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não é o que nós estamos vendo na atualidade? Uma correria desenfreada, todo mundo correndo atrás de dinheiro, é uma ganância muito grande, e que nem o irmão Harry colocou uma citação aí, que as pessoas elas pensam que quando elas vão para o campo, elas vão ser prejudicadas. Irmãos, a nossa mentalidade ela está estragada, ela tá com problema, porque de forma primária, nós sempre pensamos assim, não, vai ser prejudicada, porque se eu ganhava 5 mil na cidade, às vezes eu vou ganhar 3 ou 2 no sítio. E na nossa visão humana, isso já é um prejuízo. Só que às vezes o filho está se perdendo. Essa é a realidade. Por quê? Estão tão assim, com a mente tão voltada para o ganho material, que esquece do principal, que é a família. Exato. Esquece. Aí, às vezes, os pais também chegam no pastor, não sei se aconteceu isso com o senhor, mas já aconteceu com outros que me contaram, e fala assim, faz alguma coisa pelo meu filho. Sim. Mas é fazer o que pelo seu filho? Né? Porque a vida inteira, a preocupação do pai é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e esquece da essência do principal. Então eu vejo aqui que aqui está falando para nós tomar cuidado
para que o nosso coração não fique sobrecarregado com os cuidados do dia a dia. Amém. Isso é algo muito importante. Sim. E aqui fala que é o quê? Fala que através dos séculos essa é uma advertência do Senhor para nós. Amém. Porque Muito bom. a sensação que dá viver numa cidade grande é você estar numa roda do rato. Veja, tem um amigo que mora num bairro um pouco mais nobre em São Paulo. Ele paga R$ 3.500 de aluguel para viver num estúdio. O estúdio é menor que uma kitnet. São apartamentos um pouquinho decorados e tal, mas é um cubículo, é um estúdio. R$ 3.500. Veja, se você colocar gasolina, condomínio, energia, água, etc, etc, você ganhando em São Paulo hoje cerca de 6, 7 mil reais, você vive de modo muito justo. Agora, com 1/3 disso, na maioria das cidades que eu conheci, interioranas e tudo, com 1/3 disso você vive muito bem. Ou seja, acaba sendo uma ilusão. Uma vida urbana, muitas vezes, acaba sendo uma ilusão. E você faz compensações, né? Você acaba indo comer no shopping, você compra uma coisa, compra outra, como uma espécie de compensação para enganar o seu cérebro de que você está tendo algum tipo de qualidade de vida, mas, na verdade, nós estamos nos enganando. Estamos nos enganando. E numa outra oportunidade, né, eu gostaria de abordar esse tema que o senhor colocou, porque isso daí já é algo que nós comentamos há um bom tempo. Eu, ao contrário do pastor, a minha vida quase toda teve envolvimento com agricultura. Que Sou bênção. paranaense, né, para aqueles que não sabem. Um abraço para meus irmãos do Paraná. E o que eu vejo é que hoje uma pessoa que ganha aí, vamos colocar aí R$ 2.000, 1.500 a R$ 2.000 no sítio, equivale a uma pessoa que ganha 5 mil na cidade. Até mais. Ou Até mais. mais. Ou até mais. E a qualidade de vida do sítio, ela é incontáveis vezes superior do que a da cidade. A paz, a tranquilidade, tudo é diferente. Agora é óbvio que você que está acostumado a viver na cidade, quando vier para o sítio, os primeiros dias vai ser um tédio. Por quê? Porque você está acostumado a ir na padaria comprar pão. Você está acostumado a todo final de semana, às vezes, o passeio, em vez de ser no sítio, é no shopping, né? Então, o que nós temos que se atentar é a isso. A qualidade de vida no campo é totalmente diferente e, surpreendentemente, a paz que nós vamos ter, ela vem da natureza, ela vem de Deus, ela não vem, como o senhor colocou aí, de dar uma voltinha final de semana e a satisfação que ela só vem na mente, né? Mas daqui a pouco passa. Sim. E não existe, não é real. É artificial, né? Com certeza. Só deixando um gancho aqui rapidinho para a gente passar para a próxima lição, mas eu não sou pai, mas vocês três aqui são pais. Então, viver no campo para os filhos de vocês é bem diferente do que é na cidade, sim ou não? Sim, com Não há certeza. comparação. Absurdamente diferente, porque você pode estar perdendo seu filho na cidade. Não estou dizendo que se você trouxer seu filho para o campo e não der assistência para ele, também você vai perder. Mas no campo você tem tempo. Sim. Mais tempo com seu filho e tempo de qualidade. E você pode fazer com que ele te ajude em alguma atividade, você se aproxima mais do seu filho. E é um apelo para aqueles que ainda não estão vivendo nesse tipo de vida. Busque a Deus, ore ferventemente e Deus pode indicar passo a passo o que você deve fazer. Então, compensa, vale a pena a vida no campo. Amém. 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 Agora entrando quarta-feira, aqui vai trazer para nós algumas prioridades. Ou seja, quando chegamos em tempos difíceis, é momento de identificar qual é as prioridades para assim, né, ali avançar mesmo nesses momentos. No meu estudo pessoal, o que me chamou a atenção é esse aspecto contundente do Evangelho, né? Esse aspecto preto no branco, esse aspecto de não haver concessões, né? A lição coloca aqui, não existe meio termo com Cristo. Então isso é algo que choca uma mentalidade pós-moderna, choca uma mentalidade que está habituada a harmonizar opostos,
Nós somos condicionados hoje a harmonizar opostos e estabelecer meias verdades. É algo muito comum hoje. O senso comum hoje concilia coisas que são antagônicas, agiório. Mas, do ponto de vista espiritual, não existe meio termo. E me chamou a atenção, lembrei, enquanto eu estudava a lição, de João 8,44, quando diz que o diabo jamais se firmou na verdade. Isso é algo que me constrange, no sentido de que eu entendo que, do ponto de vista espiritual, nós somos constrangidos por Cristo a jamais cedermos ao mal. Não é de vez em quando, porque o evangelho, o falso evangelho apresenta uma noção de equilíbrio, né? Um equilíbrio entre trevas e luz. Mas isso é absolutamente antibíblico e contra o evangelho. O evangelho nos indica da seguinte forma: o diabo jamais se firmou na verdade e Cristo jamais se desviou da verdade. São os dois ícones do bem e do mal. E somos convidados a ou nos filiarmos a Cristo ou nos sujeitarmos ao diabo. Exatamente. E o céu olhando para a terra, e quando eu falo isso, eu sinto vontade meio de rasgar as vestes, assim, porque eu estou pregando algo que está além da minha própria experiência, ou seja, eu estou pregando pela fé agora, eu estou dizendo o que o texto nos apresenta e pela fé, porque eu vivo pela misericórdia do Senhor. Mas o que nos é apresentado aqui é isso, não há meio termo. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Sim. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Né? Amém. Tem um apelo desesperado da senhora White aqui na lição de quarta. Comentário da senhora White na página 87 e 88 diz assim: coloquem-se sob a disciplina de Cristo. Sejam guiados por sua palavra, atendam à sua instrução, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Rogo, olha o apelo dela, rogo que as igrejas em todos os lugares efetuem meticulosa obra para a eternidade, pela confissão e pelo abandono dos pecados. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. De que maneira? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, segundo Pedro 1, versículo 3. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, segundo Coríntios 3, versículo 18. O apelo da senhora White: abandonem o pecado. Amém. Tem alguns tipos de pecados. Desculpa ser redundante e voltar no mesmo assunto, mas tem alguns tipos de pecado que só vamos abandonar no campo. Não tem jeito. E nós precisamos ter como prioridade nos colocar debaixo da disciplina de Cristo e buscar vencer o pecado. Então tem esse apelo aqui. Onde estão nossas prioridades? Ô Daniel, mas, meu irmão, essa lição, de forma despercebida, ela foi feita para falar sobre vida no campo. Exatamente. Não tem como você confiar em Deus, principalmente dentro de uma cidade, uma Babilônia, onde nós vemos uma bagunça. O pecado ali, ele é exaltado, ele é engrandecido. E é chamado... Outdoor. Você o tempo todo vendo outdoor, Eu morei no centro de São Paulo, Kleber. Eu tive um apartamento na Avenida Rio Branco. Você que é de São Paulo sabe do que eu estou dizendo. Então, e eu morei a minha infância no centro de São Paulo. Eu vi coisas e tive contato com situações que os filhos que são criados no campo nem imaginam. Então, enquanto o Daniel falava, eu lembrei, né? Daniel diz assim que tem pecados que a gente só vai abandonar no campo. Né? Eu me recordo, Daniel, que eu tive a experiência durante 2 safras de colher açaí, quando eu morei numa região do Espírito Santo que tinha um paraense que plantou açaí no sítio dele. Legal. E eu subia no pé. Aliás, a última vez que eu subi, eu falei que não subiria mais, porque me deu medo assim de o açaí enverga, né, o pé. Mas enfim, subia no pé, cortava, debulhava, fazia todo o processo. E eu conheci açaí
ali no ano 99 e 2000, que foi uma febre chegou a sair em São Paulo e tal. Só que mais de 10 anos depois que eu fui passar pelo processo todo. Quando eu comi o açaí que eu mesmo tinha colhido, debulhado, batido na máquina, o sabor, Diferente, né? a experiência de você pagar o preço, de você se esforçar para comer é diferente. É totalmente diferente de você chegar num fast food, me ver o combo tal, o número tal, de você pagar o preço de você comer aquela coisa. Então tem sabores que a vida no campo te oferece que a vida urbana jamais vai oferecer. Exatamente. Meninos, você que tem pai, você que é pai e mãe de menino adolescente, seu filho às vezes insolente, preguiçoso, não lava nem a louça, não ajuda em nada em casa, e às vezes uma mãe sobrecarregada com atividades, tarefas, e o filho está lá no sofá ou dentro do quarto mexendo no celular e tudo mais. Essa coisa que eu sei como é numa cidade grande, são coisas que não acontecem numa vida mais simples, onde todos devem trabalhar, todos têm sua obrigação, é como uma colmeia. O IAG aqui parece uma colmeia. Formiguinhas, cada um com sua atividade, subindo, descendo, trator, moto, indo. E esse é o plano de Deus para nós, né? Eu estou ouvindo o pastor comentar aí, veio na minha mente aqui, e você que está nos assistindo, essa lição vai ficar um pouco maior, mas é importante, quer aprender é assim, tem que pagar o preço, né? Então aqui, ó, Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6, fala assim, ó, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Principalmente para você que é adventista, você sabe que o profeta Elias é os fiéis dos últimos dias. É um povo no espírito de Elias, no espírito de reforma. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Lucas 1, 15, 17 também vai falar a mesma coisa. Foi o trabalho que ele fez lá quando veio Jesus. Então, o trabalho do Elias, ou do povo que representa Elias, é preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Com certeza. Como o trabalho de João Batista foi preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. E em ambos trabalhos de preparo, nós vamos ver ali uma reforma na família. Amém. E a palavra de Deus fala para nós também a respeito de Abraão, que Deus sabia que Abraão iria ordenar bem a sua casa, a sua família. E também conhecemos através do Espírito de Profecia que fala que nenhuma família em 100 é beneficiada estando na cidade. Então eu digo agora, qual deve ser o nosso conceito frente a tudo isso? Ou seja, qual deve ser a nossa prioridade, como A diz nossa a prioridade, lição. exatamente. Qual é a nossa prioridade frente a tudo isso? Será que a nossa prioridade não deve ser, onde é o melhor local para mim estar com os meus filhos? Sim. Onde é o melhor local para o crescimento do caráter? Enfim, então cabe a cada um de nós meditar sobre isso, né? Kleber, meu querido, eu queria já dar um pulo para a lição de quinta, porque será que nós vamos para o campo quando não puder mais comprar e nem vender? Pois é. Olha a pergunta, porque é o Sim. tema de quinta, né? Sim. Ninguém poderá comprar e nem vender. E nesse tempo que ninguém vai mais poder comprar e vender, é que nós vamos vender a nossa propriedade na cidade Sim. e correr para o campo? Será que isso é cabível? Será que isso tem base bíblica? Você acha que isso é algo inteligente de se fazer? E quando que vai ser que nós não vamos poder comprar e vender? Depois de que acontecimento? Depois do decreto? Depois do decreto dominical. Agora a pergunta que fica, será que no decreto dominical, nós que tínhamos já conhecimento, a porta da graça não vai estar aberta para nós? Pois é. Para nós que estamos negligenciando, postergando, não cabe aqui ficar julgando quando vai fechar para cada pessoa, né? Sim. Porque Deus conhece ali a comunhão e a vida de cada um. Agora a questão é clara, Deus pediu para nós ir antes do decreto dominical. Porque se nós formos estudar aqui, eu for falar de vida no campo, porque essa lição está virando vida no campo Sim. já, nós vamos ver que o arrogar se deu quando? 1888. Sim. Ao contrário do que muitos pensam que será no decreto dominical a vir pela frente aí. Sim. Aí a gente volta para o início da lição, que fala que nós já estamos vivendo um momento de crise. Já estamos vivendo um momento difícil. Tendo que administrar Então, em momentos exatamente, difíceis. se nós não soubermos administrar agora, enquanto temos ainda os recursos, quando não pudermos mais comprar e nem vender, Sim. vai ser difícil ir para o campo. Sim. Tem um texto aqui bombástico na lição de quinta que diz assim: está rapidamente chegando o momento em que estará completa a iniquidade dos transgressores. Deus dá às nações certo tempo de oportunidade. Ele envia luz e evidências
que, se recebidas, salvarão, mas que são recusadas. Como os judeus recusaram a luz, farão com que caiam sobre elas a indignação e o castigo. Se os homens se recusarem a ser beneficiados e se escolherem as trevas em vez de escolher a luz, colherão os resultados de sua escolha, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o seu sangue e já não ocultará os que foram mortos. Isaías capítulo 26, versículo 21. Nós estamos vendo isso constantemente no nosso mundo. A iniquidade aumentando, a criminalidade em todas as partes, né? E nós precisamos urgentemente tomar um tipo de posição. Sim. Amém. E aqui, você que nos ouve e vê o nosso programa, saiba que vocês não estão diante de homens ingênuos. Nós sabemos que a vida no campo ainda é uma vida dentro do planeta. Sim. Né? Estamos nesse planeta, e nesse planeta teremos aflições. Então, não estamos aqui pintando um jardim do Éden, um parque de diversões, nada disso. Sim. Mas estamos falando, sobretudo, de formação de caráter. E a formação de caráter não acontece de modo repentino, improvisado. Formação de caráter leva anos para se solidificar e anos para ser transformado também, né? Sim. Desvios de caráter, defeitos de caráter. E eu sei que Deus tem usado os últimos anos para burilar defeitos no meu caráter, falhas na minha conduta. O Senhor tem trabalhado a fim de que haja uma mudança em mim, acredito que em ti também, e o ambiente pode favorecer ou não isso. Sim. Então, uma vida humana inevitavelmente desfavorece a formação de caráter. E quando que essa formação, pastor, precisa acontecer? Segundo o livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136, diz assim: agora é o tempo de se mostrar o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, em que tempo nós estamos vivendo? A religião de Cristo é mais desprezada. Quando a sua lei for mais olvidada, e quando for, então, é aí que deve ser o nosso zelo mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e a justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Uau. Esse é o tempo. O momento é agora. Deus está trabalhando e moldando o nosso caráter agora. Por Amém. isso que nós não podemos deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. Hoje. Né? A meditação matinal de hoje, da Maranata, ela trouxe uma mensagem extraordinária. Olha, há poucos dias atrás, nós estudando a lição aqui numa convocação, né, no retiro jovem, né? Eu cheguei a falar, bom, hoje a meditação matinal trouxe uma mensagem, para mim foi uma das melhores. E o que eu posso dizer é que cada dia ela traz uma que é melhor que a outra. Melhor ainda. Eu estou estudando a meditação matinal Maranata. Né? Nós recebemos um presente, foi muito bom e tem sido muito boa. E fazendo ligação com o que eu estudei hoje, que eu vou comentar agora posteriormente, o texto que está no livro Testemunho para a Igreja, volume 5, página 181, só um pedacinho eu vou ler, diz assim, ó: ânimo, força, fé e plena confiança no poder de Deus para salvar, não nos vem num instante. Essas virtudes celestiais são adquiridas pela experiência dos anos. Então não é algo assim plim-plim do dia para a noite. Sim. E na meditação de hoje, ela trouxe uma mensagem, eu vou aqui explicar da minha forma simples, que diz assim, que eu posso ler a palavra de Deus, eu posso ouvir a palavra de Deus, mas tem algo que é muito melhor do que ler e ouvir a palavra de Deus. É experimentar a Deus. Amém. Experimentar a Deus. O que nós podemos aqui destacar como experimentar a Deus? É viver com Deus. Exato. Enoque experimentou a Deus diariamente.
Sim. Diariamente. E o que eu acho mais interessante da vida de Enoque é que fala ali que ele se negava a viver junto ali com o pessoal da cidade, com aquele pessoal, porque ele tinha em mente o que aconteceu com os filhos de Sete, Sim. que ao descerem para a cidade e viverem junto com aquela associação ali, e quando nós falamos de associação, nós não estamos querendo dizer aqui que nós temos que se excluir do mundo, porque nós não somos eremita, né? Não viver aquela vida de pecado. Quando eles desceram para lá, eles foram se corrompendo e de tempo a tempo o pecado foi perdendo a intensidade de pecado para eles e eles se corromperam. E Enoque, vendo isso, ele falou assim, não, eu tenho que ficar mais afastado. Então ele morava no campo e de tempo em tempo descia para a cidade e evangelizava. E esse é o nosso papel, esse é o nosso dever hoje. Então o que eu achei mais importante é que Deus quer nos dar hoje ânimo, força, fé e plena confiança no poder de Deus. Mas nós temos que aceitar não só ler e não só ouvir, mas experimentar tudo que Deus tem para nós. Amém. Tenta explicar o gosto do sal para alguém que nunca experimentou. Não tem como, Não né? funciona. Põe a pitadinha que tá resolvido. E o IAG, falando nesse podcast de Vida no Campo... E não foi planejado, né? planejado, né? O IAG, ele tem planejado abrir uma oportunidade para você degustar o que é a vida no campo. Nós teremos um congresso agora em abril, faça sua inscrição, já é uma oportunidade de você vir aqui conhecer um pouco sobre vida no campo. Em breve teremos aqui instalações para receber a sua família, que vai desejar passar uma semana aqui, conhecendo qual é o trabalho, como que o IAG funciona internamente. Olha, o que eu digo para você é algo único, é algo que vai tirar todas essas como que eu posso colocar, essas dúvidas que você tem aí na sua cabeça. Por quê? Um dia, um homem sábio chegou num homem que estava debaixo de uma árvore e esse homem chamava Natanael. E o homem falou assim, e Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Belém? Não, Nazaré. De Nazaré? De Nazaré? Então hoje existem muitas falácias a respeito do IAG. O que eu digo para você é a mesma coisa que esse homem falou. Vem e vê. Teremos acomodação para você e para sua família e você poderá ter experiência na agricultura, vai poder conhecer a gráfica, vai poder conhecer o IAG de perto. Então, se atente aos fatos e não aos boatos. Amém. Esse é meu apelo para você. Estamos chegando no fim de mais um programa. Espero que você tenha gostado desse programa e gostaria de convidar você a curtir o nosso canal, se inscrever, deixe seu comentário aí de onde você está nos assistindo, onde você mora. E é um prazer imenso estudar a lição com você. Gostaria de agradecer também a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco. Amém. E a presença também da nossa equipe da produção, que sempre está se empenhando para colocar esses vídeos, fazer que esses vídeos cheguem até você. Estamos chegando ao fim a mais esse programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.